Você não precisa de conteúdo até precisar. Todo mundo diz que você só precisa de conteúdo depois que você tem algo para vender. Mas e se for ao contrário? Oiê, seja muito bem-vindo ao Duda Freitas Podcast. Eu tô com uma convidada muito especial, minha cliente, amiga e uma mulher que toma uma das decisões mais estratégicas que eu já vi. Nos contratou antes mesmo de ter uma mentoria pronta. Ela é Yara Xiste, mentora e especialista em desenvolvimento profissional. Ela ajuda as pessoas a fazerem escolhas profissionais com consciência e tem um olhar muito único sobre propósito, visão de futuro e coragem para se posicionar. Seja muito bem-vinda, Yara! Eu tô muito feliz que você esteja aqui, tá? Obrigada, Duda. O prazer é todo meu de estar aqui com você hoje. Que demais! E a gente aqui em Curitiba para gravar esse conteúdo, eu parei para pensar sobre isso, que é muito doido, né? Porque a gente começou essa parceria quando eu e o Juninho, a gente morava em Portugal ainda. Foi. Ou seja, já tem uns 8 meses, 10 meses por aí que a gente tá nessa parceria, né? E agora a gente tá aqui em Curitiba, né? Com o Ponto 41, sala de produções, que tá fazendo tudo isso acontecer também. Tô muito feliz que você esteja aqui. Você Obrigada. tá gostando de Curitiba? Nossa, adorando. Só estranhando um pouquinho o clima, né? O clima, né? É todas as estações. 4 estações num dia, Taubaté não tem esse clima todo, lá é muito quente. Mas você já veio aqui antes? Já conhecia Curitiba. Ai, que demais. Bom, você viu que o tema tá bem instigante, né? Sim, bastante. Então, eu quero que a gente converse um pouco sobre isso, mas antes da gente falar sobre conteúdo, posicionamento, que eu acho que tem muito a ver com a gente, com essa nossa parceria, e é tão lindo ver a sua transformação desde que a gente estávamos juntas, né? Porque eu lembro que quando você chegou pra conversar com a gente sobre o nosso trabalho, pra saber mais, você já tinha clareza de que como ia ajudar as pessoas, mas não sabia como comunicar isso, né? Isso. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, como que você chegou na ideia de criar uma mentoria de desenvolvimento profissional. Em que momento que você virou essa chave e pensou, é exatamente com isso que eu quero ajudar as pessoas, mas você não tinha uma mentoria pronta, né? Então, eu quero que você conte um pouco da sua carreira, sua trajetória, até chegar na mentoria de desenvolvimento profissional, por mais que eu já saiba. Eu quero que você conte um pouco pra gente aqui. Tá bom. Eu trabalho numa empresa multinacional, né? Eu sou gerente regional nessa empresa. Eu tô na empresa há 26 anos. E com o passar do tempo, a gente vai adquirindo uma certa experiência e um olhar um pouco mais diferenciado. E eu sempre gostei de desenvolver pessoas, né? Na minha equipe, eu sempre trabalhei com esse desenvolvimento pessoal. E a gente acaba trabalhando um pouco mais esse olhar e observando mais o potencial das pessoas. E aí eu olhei para isso e falei, olha, eu acho que é uma oportunidade de eu começar a trabalhar desenvolvendo pessoas também fora da empresa. E aí eu tive a ideia de começar a mentoria, mas eu não tinha nada estruturado. E aí foi quando eu conheci vocês, né? E eu falei, agora eu tenho que pensar num caminho, e vocês vieram assim com a luz mesmo para mim no fim do túnel, porque eu só sabia que eu queria fazer a mentoria, eu sabia o meu propósito, que era desenvolver pessoas, pegar o potencial delas e transformar mesmo a vida profissional dessas pessoas, mas eu não sabia como fazer isso. Como comunicar Como isso comunicar também, isso, né? colocar isso de maneira estratégica, sabe? Sim, exato. E eu lembro também que quando a gente conversou, a nossa primeira reunião, você tinha até falado, me falaram que não precisava contratar uma estrategista de conteúdo, Sim. que não tinha necessidade. E isso tem muito a ver com o nosso tema, né? Porque você não tinha uma oferta muito estruturada, não tinha a mentoria pronta ainda, mas mesmo assim você pensou e entrar com tudo do jeito certo, né, nas redes sociais. Mas essa questão de propósito que você falou, eu acho que é uma das coisas mais lindas de que quando a gente conversa e tudo mais, e eu vejo muito isso em você. Como é pra você, assim, conversar com tanto a geração Z, mas as outras gerações dentro da sua mentoria? O que você mais observa ali dentro, que eles têm mais dificuldade, sabe, para se expressar ou para se posicionar no mercado? Eu falo que eu não acho, quem acha perde, né? Então eu acredito que o que falta para essas pessoas é um pouco mais de acreditar nelas mesmas, sabe? É essa parte de eu não sou boa o suficiente e
eu falo que eu não consigo explicar em detalhes isso, mas eu consigo ler a pessoa literalmente e ver o potencial dela. E para mim é muito fácil fazer com que a pessoa desenvolva aquele potencial que eu identifico nela. Hoje, as pessoas estão muito preocupadas em mostrar o que são capazes. Eu quero mostrar que eu sou capaz. Mas, e como ela desenvolve isso? Né? E como ela organiza a vida dela para isso. Tempo, gestão mesmo, né? De tempo, ser um pouco mais estratégico também, a se posicionar perante o chefe, perante o gestor. Toda essa parte que fica mais em dúvida pelas pessoas, é onde que eu vejo que eu consigo tocar mais e fazer da mentoria uma coisa mais personalizada. Eu falo que eu não consigo, muitas pessoas me falam, monta um grupo, faz em grupo. Essa primeira parte da mentoria não dá para ser em grupo, porque eu tenho que conhecer você, eu tenho que entender a sua necessidade para a gente poder trabalhar junto e se desenvolver. Não adianta eu pegar um grupo onde cada uma tem uma necessidade e eu não conseguir desenvolver. Então, eu não vou estar realizando o meu propósito. Então, isso de ter um grupo para fazer uma mentoria em grupo, está fazendo parte depois aí também da nossa estratégia, depois das nossas conversas, de um prêmio da mentoria, quando as pessoas terminam esses 4 meses da mentoria, aí sim eu consigo montar um grupo de até 3 pessoas, que é o objetivo agora, e estender a mentoria para uma discussão. Por quê? Depois desse período de 4 meses, as pessoas já estão mais focadas, já sabem o que querem. Uma coisa muito interessante foi a maioria, né? Eu quero ser promovida. Eu estou infeliz com o meu trabalho. A maioria chega e a primeira pergunta que eu faço é: qual o seu objetivo com a mentoria? Então, a maioria, a resposta é essa: eu quero ser promovido, eu estou infeliz no meu trabalho. E o mais interessante, e que eu até fico um pouco emocionada com isso, é que eu falo, mas eu sei que não é aquilo. Você entende essa sensibilidade, né? Porque eu vejo que a pessoa não quer sair, ela só está insatisfeita, ela precisa encontrar o porquê que ela está ali, se desenvolver, o que realmente ela quer. E aí, com o decorrer da sessão, da mentoria, a pessoa ela vai entendendo qual é o propósito, por quê? Então, muitas vezes, não é sair do trabalho, não é sair da empresa. Muitas vezes, a pessoa, eu não quero mais ser CLT, quero empreender. Mas ela já parou para pensar em tudo que isso acarreta também para ela. Ou muitas vezes, como eu. Eu sou CLT e eu também sou empreendedora. E tá tudo bem. Não preciso definir uma coisa nesse momento. Então, é mais ou menos isso. E você passar isso na mentoria, você acredita que a estrutura da mentoria, quando você pensou, eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero poder seguir o meu propósito, que é impactar as pessoas, você acredita que a mentoria, o formato da mentoria, ele ajudou? Ou você ficou muito nesse dilema porque muitas pessoas no digital é assim, né? Você tem que fazer desse jeito, você tem que ter um curso, uma consultoria. E eu acredito que você não começou desse jeito. Não. Mas com o propósito de: eu vou olhar para um formato que vai realmente ajudar as pessoas e não vou fazer qualquer curso. Não é qualquer curso online, não é qualquer formato que tem por aí, qualquer conteúdo que eu vou passar para as pessoas. Poxa, é uma experiência de, 25 anos, né? É mais, de experiência total mesmo, são mais de 34 anos. Então, é muita coisa. Então, não dá pra gente, obviamente, às vezes colocar um tema ou outro dentro do curso, mas ajudar a pessoa de uma forma personalizada e individualmente também, né? Você escutar a dor da pessoa e tudo. E eu acredito que também esse seja o nosso propósito, né? Juntos, todo mundo junto. Porque a gente gosta de algo personalizado, Sim. que vai escutar, observar. E hoje em dia é tão difícil a gente ver as pessoas parando pra escutar, pra conversar, olhar no olho e entender o que tá acontecendo. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, não quero nem saber como você tá fazendo. E é muito legal ouvir isso. Mas você acredita que a mentoria é um formato que realmente te ajudou a enxergar que esse é o formato que eu vou conseguir ajudar mais as pessoas? Sim,
E o que eu me lembro foi na nossa primeira reunião de apresentação, que era para ser de 1 hora, e nós ficamos quase 2 horas. Eu tinha uma ideia totalmente diferente, porque realmente esse mundo digital para mim é muito novo, né? Eu acompanho o máximo que eu consigo, mas não é da minha geração, né? E eu gostaria de colocar isso de uma maneira bem estratégica e que realmente funcionasse. Tanto é que eu tenho mentoradas de várias partes do Brasil e inclusive aqui, e eu consigo atingir todo esse público que eu não conseguiria atingir da cidade que eu tô. Então, ter essa estratégia, a maneira com que você me abordou, né, e me apresentou esse mundo digital, na verdade, no primeiro dia eu fiquei um pouco assustada. Foi. Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir tudo isso, não, eu acho que não é bem isso. E aí você veio realmente me posicionando, e a gente conseguiu colocar a minha ideia num planejamento totalmente estratégico e que funcionou muito bem. Então, essa parceria, para mim, foi essencial no começo, porque realmente eu não sabia como apresentar o meu trabalho de um modo virtual. Essa facilidade, esse entendimento que vocês têm, era para mim uma coisa muito distante. Hoje não, hoje é muito mais fácil, né? Entender, eu falo isso sempre, não tem problema nenhum de falar isso. Você falou uma vez para mim, eu vou fazer carrossel. E aí... Nunca esqueço dessa história. E aí eu falei, meu Deus, na minha cabeça vinha aquele parquinho de diversão e o cavalinho rodando lá no carrossel, porque era aquilo que eu tinha em mente, era aquilo que vinha. E eu falei, Duda, desculpa, mas o que é carrossel? Então você teve a maior paciência, assim, de realmente me introduzir a esse mundo, e funcionou muito bem, porque eu tinha uma ideia, mas eu não tinha estratégia de como colocar isso no... E eu acredito que é por isso que a gente também, né, gosta de fazer algo muito personalizado, porque, voltando, né, no assunto, a questão da gente pensar no conteúdo vem antes ou depois que eu já tenho um produto. E o que eu achei isso genial, que você veio procurar a gente, não tendo uma oferta pronta, Sim. mas que a gente ia te ajudar. Por quê? O que eu percebo? Muitas pessoas sempre esperam o momento perfeito. Não, quando eu tiver um produto 100% redondo, aí eu vou começar a produzir conteúdo. Quando eu tiver o melhor cenário do mundo, a melhor ideia mirabolante do mundo, eu vou começar a fazer alguma coisa. E, na verdade, é totalmente ao contrário. Por isso que eu falei ali no começo, né? Mas e se for ao contrário? Porque, querendo ou não, a criação de conteúdo, ele é uma construção. Você vai construir uma confiança, uma autoridade, uma comunidade ali dentro. Então, enquanto você está construindo tudo isso, você vai... ajustando o seu produto, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Então, a gente começou criando conteúdo, já foi começando a construir, porque não é da noite pro dia. Sim. E as pessoas acham que é muito rápido, né? Eu sempre falo que a geração miojo, porque a gente quer tudo muito rápido, instantâneo. Mas... E não é bem assim, a gente precisa construir uma marca no digital, né? Então, por isso que eu achei muito interessante a gente poder trazer sobre isso, porque é algo que as pessoas também precisam ver, sabe? E não, óbvio, eu sempre tô aqui falando sobre isso, mas nada que trazer uma pessoa com uma experiência prática, né? Que tá vivendo isso na pele, que tá passando pelos seus obstáculos, desafios, que é criar Bastante. conteúdo, como você falou, do carrossel. Então, assim, tem muitas formas da gente humanizar. Você falou que não queria gravar conteúdo, não queria colocar a câmera e gravar. No começo, isso era, assim, ponto que não tinha nem para discussão nas nossas reuniões. Não venha com gravar, porque eu não consigo gravar nada. Exatamente. Então, assim, a gente veio com algo que dá para humanizar, mas óbvio, chega uma hora que o vídeo, ele é muito bom pra gente ter vários objetivos e várias estratégias. Mas nada que eu vou falar assim, não, Yara, então você não quer vídeo, mas vai ter que fazer. Então vai ter que ficar por isso, entendeu? Vai ter que fazer. E você também respeitou o meu tempo. E mais do que isso, eu acho... Eu não gosto muito de falar assim, a minha geração, a outra geração. Mas não tem como, né? A minha geração não era essa de pegar um celular e botar na cara e sair falando.
tem que desenvolver. Eu acho que todo aprendizado é desenvolvido, né? Então, fazer parte disso e você respeitar o meu tempo e você também me incentivar, você me incentivou muito. Começa fazendo isso, mandou lá um brindezinho, uma caixinha, né? Um microfone, um headlight, aquela luzinha que... o ring light. Ring light. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei, agora eu vou ter que começar. E isso tudo estimula, né? E também para eu me desafiar. E quando eu comecei, uma coisa, enquanto você estava falando, que eu me lembrei, eu tinha muito medo de começar a mentoria e a mentoria não dar certo. E porque eu não tinha nada estruturado, eu só tinha minha ideia. Sim. Então era só isso. E aí na nossa primeira reunião, quando você falou, nossa, isso é maravilhoso, as pessoas precisam saber disso, isso vai dar muito certo. E eu fui com medo e tudo, sabe? Foi com medo mesmo. Eu me joguei e foi, e essa parceria deu super certo. Hoje o conteúdo, todo o material que a gente apresenta, ele fala muito do que eu sou, do que eu acredito. Então, essa parte do se jogar com medo e tudo fez também toda a diferença. Toda a diferença, né? E eu acho que entra também o posicionamento, porque assim, a gente vai destrinchar mais o tema agora pro meio, né, e o final, mas assim, o posicionamento, ele é muito importante. Mas quando eu tava trazendo um pouco desse assunto pra gente conversar aqui, como eu também faço seus conteúdos, então ficou muito mais fácil da gente linkar os dois mundos. Mas assim, o posicionamento, ele é tanto no digital quanto no mercado de trabalho, né? Sim. Então, assim, o que a gente mais fala, traz, né, no seu perfil é sobre o posicionamento que você tem que ter. E você acredita que, assim, isso faz sentido tanto para você trazer nas mentorias sobre o posicionamento? Porque o posicionamento, eu acredito que ele vem muito antes de você poder, às vezes, trazer uma ideia nova, mas se posicionar, se comunicar melhor. Você acha que faz sentido isso também dentro do mercado de trabalho? Sim, total. Até a maneira como eu me posiciono no meu material, nos meus vídeos, na minha mentoria, essa parte do eu acredito naquilo e eu vou em frente. Então, esse posicionamento é muito válido, não só para mim, mas também para mim, que eu digo dentro da minha vida profissional, mas também para os meus mentorados. E o posicionamento, eu sempre falo, né, pro Juninho, eu converso muito sobre isso. Porque o posicionamento, óbvio, a gente fala do posicionamento digital, mas isso é na vida, é muito Sim. antes de você Sim. trazer pro digital. O seu posicionamento, o seu conteúdo, ele é o meio, né? Então, assim, é o que você vai comunicar de quem você já é, na sua identidade. E o posicionamento na vida, ele vem muito antes do que quando a gente vai passar pro digital. Você acha que os seus mentorados, eles têm essa dificuldade de se posicionar nas empresas, no trabalho, para tanto se comunicar entre a equipe, mas quanto para conversar com o chefe, o gestor, né? Eu vejo isso como um ponto de melhoria. A maioria das pessoas que fazem mentoria ou que me procuram tem essa questão do posicionamento. E isso acarreta numa insatisfação também. Então, a pessoa que não sabe se posicionar, a pessoa que não tem clareza também no posicionamento, ela realmente fica perdida. Então, isso dificulta um pouco o desenvolvimento da pessoa. E é uma das coisas mais importantes, né? Com certeza. O posicionamento. Mas agora, indo mais para a questão do conteúdo, uma pergunta. Como que você enxerga o conteúdo hoje? Por exemplo, o que mudou isso em você? Por exemplo, quem era a mentora antes do conteúdo e quem é depois? A forma como tudo mudou no seu trabalho? A mentora no começo era uma mentora sonhadora, que não sabia nem para onde ir, não tinha direcionamento nenhum. E com o conteúdo é uma mentora muito mais estratégica, é uma mentora muito mais objetiva e muito mais direcionada para os objetivos que eu busco. Então, o conteúdo hoje, para mim, ele realmente lê o profissional. Ele lê o que eu sou e é isso que eu mostro nos meus conteúdos. E você acha que
com o conteúdo, obviamente, você consegue atingir muito mais pessoas, mas isso mudou realmente a forma como você trabalha? Então, por exemplo, assim, antes você tinha a ideia de que só queria atender em Taubaté, Sim. né, que é onde você trabalha hoje. Mas com o digital você começou a atingir muitas pessoas, por exemplo, aqui em Curitiba, sua mentorada, né? Sim. Você acha que isso também mudou a forma como você enxerga o conteúdo? Tipo assim, meu Deus, então peraí. Não é só o pessoal aqui que tá me enxergando, né? Tá me vendo, tá me observando os meus conteúdos. São as outras pessoas de fora. Igual, a gente foi numa doceria, né, esse final de semana, que era o seu amigo, que é seu amigo de muitos anos, e ele comentou que assiste os seus vídeos, que você fala muito bem tudo. Como que é essa sensação pra você que tem outras pessoas do Brasil que tá, tanto do Brasil quanto fora, né? Porque é isso que eu ia falar. você tem umas amizades. Gente, de verdade. É o quê? México? México, Holanda, Estados Unidos. Pelo amor de... É várias Lituânia. línguas. Várias línguas. E aí, até no começo, eu lembro que você falou assim, tem como a gente fazer conteúdos em inglês? Porque o pessoal queria entender. Gente, que chique! Ainda bem que agora dá pra traduzir tudo lá no verdade, Instagram. Já ficou mais fácil. Mas como que você lidou com isso também? Porque, querendo ou não, às vezes assusta, né? Não, assustou. Às vezes não, assusta mesmo, né? No começo, eu não tinha ideia dessa abrangência. Para ser bem sincera com você, eu não tinha. Eu achava ali que as pessoas que me seguiam, que meus amigos, né, família, e daqui a pouco o negócio tomou o mundo, literalmente, né? E as pessoas começaram a interagir comigo. Nossa, seu material, que interessante. Eu não sabia desse tipo de trabalho, que bacana. E você faz isso online, ou é só presencial? E aí, isso é um outro ponto. Quando eu comecei com a ideia da mentoria, a minha ideia era de fazer só presencial. E hoje, as portas se abriram totalmente. Então, hoje, o meu atendimento é 100% online e eu tenho pessoas no Brasil inteiro. Então, isso, tenho até fora. Tenho até fora. Muito chique. Eu tenho 2 mentoradas no México. Então, e isso fez toda a diferença. Me permitiu abranger mais pessoas, o público maior, e também levar um pouco mais da minha filosofia para outras pessoas. E isso vem muito da questão que a gente comentou agora, né? Que uma pessoa chegou em você pra falar que não precisava criar conteúdo. E às vezes eu paro pra pensar nisso, porque realmente a maioria das pessoas pensam isso. Eu preciso ter um produto, eu preciso... E às vezes você vai se descobrir no meio do caminho, né? Da jornada. Então, por exemplo, às vezes não tenho 100% de certeza de algum produto ou do nicho que eu quero atuar, mas vou começar a criar conteúdo. A pessoa cria e ela se encontra em algo que ela gosta muito. E às vezes ela imaginava outra coisa, só que é outra. Então, essa questão, já escutei muito sobre isso. Não precisa investir. E eu acredito que depende também muito de fases. Mas, se você for para pensar, é muito mais fácil você estar com alguém. Se for para realmente construir uma jornada, uma construção de marca nas redes sociais e do produto, é melhor você construir com alguém que tá ali junto com você, te direcionando, do que você passar 5 anos só, não errando, mas eu acho que aprendendo e errando, né? Porque comigo foi assim. Quando eu comecei, eu era muito perdida. No digital, hoje, tem tantas informações, né? Faça aquilo, faz uma dancinha, hack, e música em alta, e um monte de informação que a gente fica perdido. E eu já contei isso aqui, não aqui, né? No Instagram várias vezes, que eu já fui da música em alta, eu já fiz aquela trend dos 7 segundos, leia a legenda. Nossa Senhora, que horror. Mas eu acredito que a gente olhar pra dentro e perceber que se a gente saber direcionar o nosso foco, a nossa energia, e também dentro do ambiente, né? A pessoas certas, ambientes certos, a gente consegue muito mais longe. Então, isso é tanto para mentoria, que eu vejo que as pessoas te procuram porque não que vai ser mais rápido a solução, mas que você vai encurtar o caminho para ela, né? Querendo ou não, você tem muito mais experiência do que, às vezes, alguma pessoa mais nova tem, né? Então, isso vai te ajudar muito. Tanto com a gente também.
Então, quando às vezes na época, quando eu escutava isso, eu falava assim, poxa, eu queria muito que as pessoas entendessem que não é bem assim. Mas eu escutei isso quando eu comecei, né? Imagina, pra quê? Você não sabe nem se vai dar certo. Pra que contratar? Mas eu sempre tive esse pensamento comigo. Eu não consigo ser boa em tudo. Então, eu sempre acreditei que os profissionais, eles são feitos para isso. Você é boa nisso, isso pode me ajudar no meu trabalho, então eu te contrato. Do mesmo jeito que outras pessoas vão me contratar porque eu sou bom em alguma coisa. Então, quando eu comecei, não foi uma nem duas, foram várias pessoas. Mas você vai investir, você não sabe nem se vai dar certo. Mas eu tinha uma certeza dentro de mim que ia dar certo. Então, se eu não estava acreditando no meu produto, como que eu ia começar uma coisa? Então, para mim foi um ponto assim crucial essa definição. E eu queria começar fazendo certo, para poder continuar, para poder ter um segmento. E não para eu parar em 3 meses, que era o que eu ia parar, se eu fizesse sozinha. Porque eu ainda trabalho, né? Eu tenho meu horário comercial, que eu trabalho, e a mentoria é o período da noite. Então tá, vamos parar para pensar. Que horário eu ia ter para preparar o meu conteúdo? Para estudar Para estudar tudo aquilo que está... Além de atender, ter uma cabeça focada e ali... para a pessoa que está vindo na mentoria, que eu tenho que estar aquela 1 hora focada para aquela pessoa, e eu atendo hoje das 5h30 até as 11 horas da noite. Então, assim, é direto. Qual seria o meu fim de semana? Eu ia estar estressada, e isso eu valorizo muito hoje, sabe? É o meu tempo para mim também, porque eu tenho que ter valor no meu trabalho. Eu tenho que ter valor no que eu vendo para os meus mentorados. O tempo é deles, então eu tenho que estar 100% para eles. Exatamente. É algo que eu penso muito sobre isso. Igual, a gente não tem o objetivo de virar agência. É a última coisa, a gente conversa muito. Me perguntaram isso. Qual é a sua agência? Não. A gente não é agência. A gente não quer ser agência. A gente quer investir em outros modelos de negócio, mas ter um teto de clientes que não passa... Bom, acho que a gente tava falando de 12 a 15, né? No máximo. E olha que eu acho que é muito ainda. E eu converso muito com ele, porque uma das coisas que eu mais priorizo da minha parte é a estratégia de conteúdo. Eu não quero nunca delegar isso. Óbvio, operacional a gente delega, Sim. A gente tem, né, as outras pessoas. Mas assim, a estratégia de conteúdo, nem o Juninho deixa eu pegar, porque sou eu que tô ali nas reuniões, né? Sou eu que tô escutando o que você quer, o que não quer, o que você pensa, o que você gosta e não gosta. E isso faz toda a diferença. Hoje, até de manhã, desculpa te cortar, mas hoje de manhã, eu até falei para você, eu sigo uma pessoa e ela falou, a minha equipe está analisando. Aquilo me doeu tanto, eu falei, gente, eu, né, vou colocando no meu exemplo, eu contratei você para isso. A gente tem a nossa reunião, onde eu converso sobre tudo, todos os assuntos, a gente desenvolve todo o nosso planejamento nas nossas reuniões. E aí você vai e terceiriza. Aí do terceirizar, a outra pessoa também pode conversar com uma outra. Então, vamos dizer, já está no 4º nível aí de... Não vai ter o mesmo conteúdo do que tudo que... Você até fala, você já me deu um insight nas reuniões. Vou anotar isso daqui. E eu nem pensei no insight. Só foi um comentário. E isso faz com que seja um atendimento personalizado para realmente aquilo que eu acredito. Então, esse trabalho que vocês fazem, realmente é um trabalho para mim muito valioso. Porque vocês leem totalmente, vocês me leem. E isso faz com que eu entregue um trabalho real. Então, hoje o que eu entrego de conteúdo, que vocês me entregam e a gente passa no Instagram, é realmente o que eu sou. Então, não é uma coisa que a equipe ou o que alguém acredita. Vocês trazem isso, e isso para mim tem muito valor. Então, o que eu mais gosto de fazer é a estratégia de conteúdo. Então, eu sempre dou o exemplo, quando eu tô conversando com alguém, do conteúdo do Dia das Mulheres. Que assim, a gente entra no feed do Dia das Mulheres, ou Natal, qualquer outra data sazonal. E a gente vê lá, Feliz Dia das Mulheres. Aquele post de Canva, que é super genérico e todo mundo só rola.
E é por isso que o seu deu muito certo, porque é tudo muito igual. Aí quando vê uma coisa diferente, a pessoa, deixa eu ver isso aqui. Não, mas esse arrebentou. Esse foi muito bom, né? Foi muito bom, muito bom. Eu gostei também. Até hoje, você pode olhar lá que tá crescendo o número né? de visualizações. Ai, que bom. Porque assim, quando eu pensei, eu falei assim, gente, eu não quero fazer nada genérico para as outras pessoas. Porque eu acredito que a maioria não olha para isso, sabe? Ao invés de pensar, poxa, o que que esse conteúdo vai me trazer? Vai me trazer visibilidade? O conteúdo, ele vai me trazer autoridade para que eu seja vista de uma forma diferente? E eu acho também engajamento. Uhum. Tem que ter essa parte do engajamento. Você tem que tocar a pessoa, sabe? E essa parte desse post do Dia das Mulheres, eu acho que foi nosso divisor de águas, assim, né? Foi. Porque eu também estava com dificuldade em gravar e nesse dia eu acho que eu me soltei e foi. Foi, ficou muito E espontâneo. ficou muito bom, Mas eu não teria conseguido sem o suporte de vocês. E é um conteúdo, para quem não sabe, é um conteúdo como se fosse uma entrevista. E aí a pessoa que foi lá gravar ela tava fazendo perguntas e Isso. ela respondia. E aí foi um vídeo assim, totalmente. Não era para gerar venda, não era Foi pra espontâneo. nada. Era para se posicionar com um assunto que ela já fala ali nas redes sociais. E aí a gente trouxe de uma forma diferente, só para contextualizar. E eu queria saber de você. O que você diria para as pessoas que acham que o conteúdo só vem depois? Que o conteúdo tem que ser depois, primeiro eu tenho que construir o físico, porque a gente precisa passar para o digital, né? Eu falo que é a avenida mais movimentada do mundo. Então, o que você diria para essas pessoas que acham que o conteúdo só vai vir depois, que depois eu penso no conteúdo, depois eu penso em ir para o digital, depois eu penso nessas coisas? Olha, essa pergunta é muito curiosa, porque eu fiz realmente o oposto, né? É se arriscar, é pensar fora da caixa. E eu também falo isso muito, não só na minha mentoria, mas para minha equipe, no meu trabalho. E eu sempre acreditei também nisso, né? Às vezes, você pensar um pouquinho fora da caixa, olhar para isso e ter uma perspectiva de desenvolvimento, faz todo sentido. Então, esperar tudo muito certinho para as coisas, eu tenho que me preparar. Eu vou falar por mim, né? Se eu esperasse me preparar para poder começar a gravar meu conteúdo, para poder colocar a minha cara realmente lá no Instagram, porque o meu Instagram era o pessoal, postava, agora a gente já arquivou, mas as fotos minhas, lá era a maioria assim, com a minha família, uma foto da paisagem, não tinha eu botando a minha cara, né? Então eu nunca tive, assim, essa facilidade para colocar. Então, é realmente se arriscar, sabe? Não espere tudo muito certinho para começar. As coisas vão fluir e quando você sabe que aquele é o seu propósito, aquele é o seu dom, não tem por que esperar. Vai com medo mesmo. E tendo as pessoas certas, que eu acho que isso foi o diferencial para mim, tendo as pessoas certas, as pessoas que compram a sua ideia. E uma coisa também que eu quero deixar realçar bem aqui. Em momento, eu fiz uma outra entrevista com uma outra equipe, antes de vocês, né? E cada um tem o seu perfil, gente, tá tudo certo. Sim, Aquilo que você falou, não critico. Como tem gente que contrata, mas não era o que eu buscava. Ela tinha o perfil dela e ela queria me vender o perfil dela de mídia social. Então, vamos fazer sazonais, já tenho isso pronto. Mas não era o que eu queria. Então, quando a gente conversou, e aí você já veio, me conta sobre você, me conta como chegou, e o que você gostaria? E eu falei, meu Deus, eu ainda não sei muito, eu não tenho todas as respostas. E aí você falou, vamos construir juntos. Então, isso me deu a segurança que eu precisava para me jogar nesse mundo de mídia social, que de verdade, para mim, era mais do que uma caixinha de Pandora. Era um mundo totalmente
distante para mim, e aí você conseguiu me encaixar nesse mundo, mas sem que eu perdesse a minha essência, sem que eu abrisse mão do meu propósito e do meu dom. Então isso foi o diferencial para mim. Então, o que eu diria é se jogue, sabe? Se você encontrar a equipe que realmente está ali junto com você, seguindo o seu propósito, que tem o mesmo pensamento que você, que está alinhado com você, não espere, sabe? Se jogue. E foi isso que eu fiz. E também eu tenho um ponto, que empreender não é fácil, né? Não. É bem difícil. Teve uma época, um dia aí que eu estava muito desanimada, e isso é muito importante. Ai, já até sei que ela vai falar. Eu estava muito desanimada, eu fiquei, acho que a gente já estava uns 3 meses, eu tinha alguns clientes que já tinham fechado a mentoria, porque, lógico, quando a gente se propõe a uma coisa, a gente quer o retorno, né? Todo mundo é assim. Eu ainda não sou uma filantropia, um dia serei, mas ainda não sou. Então, eu queria o cliente, né? E aí eu estava meio desanimada, que eu já tinha feito algumas entrevistas e não virava, né? Lógico que por N fatores, a pessoa ainda não estava pronta para ouvir o que precisava, ela queria uma psicóloga, ela não queria uma mentora, e eu sou mentora, eu não sou coaching, então eu não tenho nenhum material pronto, técnico, que eu entregue uma apostila. Não é isso. A mentoria é um trabalho muito personalizado. Então, se a pessoa vem buscando isso, não tem. E eu estava um pouco desanimada, e essa proximidade que vocês têm comigo, né, com o cliente, enfim, eu acho que são com todos, espero que seja, para mim isso é muito importante. E aí eu comentei no nosso grupo de WhatsApp, falei, poxa, eu tô meio desanimada, não sei se eu tô no caminho certo, eu acho que, né, não é a hora. E aí o Juninho respondeu que isso para mim, eu já falei isso também, fim de semana aí que a gente estava passeando, aí eu falei isso, que eu levo isso para minha vida, né? E aí ele veio com uma palavra, uma frase assim, que fez toda a diferença para mim. Então, empreender, Yara, não é fácil, é assim mesmo, vão ter fases que vai estar bem, fase que não vai estar tão bem, mas não desista, você tem um propósito lindo, esse é seu dom. Então, esse reforço sobre vamos lá, a gente está junto, sabe? Faz toda a diferença hoje para mim. E eu não preciso jogar confete não, porque eu pago vocês, né? Então não é isso, mas é por isso, é o prazer de estar com a equipe, de fazer a diferença, da pessoa sentir assim o que você precisa naquela hora, e realmente ele sabia o que ele estava falando. E foi uma fase, tanto é que depois disso eu não tinha horário na agenda. Né? O final do ano para mim foi assim, eu estava realmente muito cansado, porque eu até cheguei a falar, não tem horário nem para nossa reunião, vamos tentar ajustar, porque não dava o horário, né? E são fases. E se eu tivesse desistido lá atrás? Talvez uma agência não teria esse toque personalizado, que eu preservo muito, porque eu preservo isso até na minha mentoria. Esse é o diferencial, isso é o que me faz manter com vocês, é isso que me faz fechar com vocês, porque vocês entendem a minha necessidade. Então, isso para mim não tem valor. Não tem dinheiro que pague. Pode ser até um clichê, mas é verdade. Então, essa frase do Juninho lá atrás para mim, falou, vai em frente a isso, é o seu propósito, esse é o seu dom. Eu falo, até me emociono. Eu não estava preparada para isso. Eu até me emociono porque foi isso que me fez continuar. Eu queria desistir lá atrás, sabe? E a pessoa pode falar, mas que bobeira, foi só uma mensagem. Qualquer um escreve. Não é qualquer um escreveria. Porque naquele momento era o que eu precisava ouvir. E fazia só 3 meses. Então a gente estava estruturando tudo ainda. Eu já tinha cliente, porque já começou a vir cliente nessa época, né? Mas deu uma caída. E eu também estava assim meio perdida, eu não entendia muito bem, né? Toda essa questão de vão te procurar, vão fazer contatos e vão dar um tempo, depois volta. E realmente foi o que aconteceu. Depois de um tempo, as 2 pessoas que tinham feito a entrevista, que não me conheciam, me conheceram através do Instagram, e não tinha ligação nenhuma, uma é de São Paulo,
e a outra era de Minas. Uhum. Ninguém, não conhecia ninguém. E o conteúdo chegou até elas. E isso, para mim, foi a comprovação daquilo que ele falou, sabe? Não desista, é o seu propósito. Empreender é isso mesmo. Tem dia que vai estar não tão bem assim, vai estar mais assim, mas tem dia que vai estar muito bom. E você vai vendo que isso é uma fase, tudo vai passar. E essa certeza me fez continuar. Então, voltando na pergunta, mas tudo isso eu acho que é a resposta para a pergunta. Uhum. Não espere ficar pronta. Eu não estava pronta. E eu tô ainda em fase de preparação, né? Em fase de crescimento ainda. Aí outra coisa, não existe idade. Eu ouvi eu vou voltar a estudar, né? Uhum. Esse ano eu vou voltar a estudar. E eu ouvi, mas agora você tá para se aposentar. Eu já sou aposentada, né? Mas você tem que parar. Gente, não tem que parar. Curso que você... Eu vou fazer psicanálise. Para dar um complemento também para a mentoria, que eu senti a necessidade de fazer esse complemento. Eu não vou aplicar psicanálise dentro da minha mentoria, mas eu gostaria, para eu entender um pouco mais esse contexto mesmo psicológico dentro de cada sessão e para eu ganhar um pouco mais de conhecimento também. E eu ouvi, nossa, mas agora é a hora de você parar. E você está voltando. Não existe isso. Se você tem o seu propósito, não importa com que idade, com 15, se você tem o seu despertar com 15, 16, 20, 50, 60, não importa. Então, isso também faz a diferença, sabe? Quando você fala, não tem conteúdo, vai com tudo, vai com qualquer idade, vai com qualquer... Se você tem o seu propósito, só tem que saber a pessoa certa. Fazer esse contato com a pessoa certa. Que nem eu tive a sorte de encontrar vocês, né? Sorte não, porque a gente já meio que se conheceu e foi numa época meio de contatos, vocês muito longe, e eu falava, gente, em Portugal, mas como que vai fazer? Isso para mim era uma coisa assim muito... Hoje é da realidade, né? Não fazia sentido, né? Eu falei, poxa, eu tô aqui no interior de São Paulo e eles estão lá em Portugal, como que eles vão conseguir me dar suporte? Tinha diferença de horário, né? E a gente tinha que ajustar a agenda e deu super certo. E deu super certo. Então, o que eu digo para qualquer pessoa, se joguem mesmo e vão com fé, porque vai dar certo. Ai, que maravilhosa. Fez até me emocionar aqui. Não estava preparada para isso. Mas uma coisa que você falou que eu achei muito importante, de verdade, Yara, todos os nossos clientes que estão com a gente, é triste demais as situações que eles passaram, sabe? Então, quando a gente vê assim, você que é nossa cliente, que a gente já tem essa proximidade, que a gente gosta muito, falar do nosso trabalho assim, cara, é como se fosse um alívio. Tipo assim, tô conseguindo seguir o meu propósito, nosso propósito, né? Então, assim, eu fico muito feliz com isso. Então, assim, quando a gente começou com isso, até essa questão do podcast... Quando eu tava conversando com o Juninho, eu falei assim, não, eu quero poder trazer a Yara, quero poder trazer até quem quiser aqui de cliente vir pra cá, pra também dar essa oportunidade, mas a gente ter essa troca, sabe? Fazer algo diferente, além das redes sociais, trazer isso pro podcast, a gente conversar e ficar aqui um tempo. Então, eu acredito que... Tanto você, eu acho que é a coisa mais linda do seu propósito, até eu acho que Acho que foi um mês que você falou assim, que queria tirar um mês pra você poder viajar e fazer essas coisas. Eu nunca vou esquecer disso. Nunca. Foi meu mês sabático. Foi. Da Kombi. Gente, demais. E aí, é algo que a gente conversa muito na reunião de posicionamento, de alinhamento de estratégia. Mas, enfim, pra gente finalizar... Yara, eu tô muito feliz poder te conhecer pessoalmente. Eu também. Assim, é uma loucura, de verdade. Você falou assim, de Portugal agora, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, vai fazer quase um ano que a gente tá aqui, e quase um ano que a gente tá junto. Porque foi muito, acho que no mesmo mês que a gente veio pra cá, né? Então, eu tô muito feliz que você tá aqui e tá saindo da sua zona de conforto. Tô. Total. Que eu vou puxando mesmo. Teve até o Instagram, agora teve o TikTok. Que eu levei. A Yara tá no TikTok agora. E agora aqui no podcast. E eu acho que é sobre isso. A gente poder sair da nossa zona de conforto.
conforto, não ficar esperando ter o melhor produto, a melhor oferta, a melhor ideia de conteúdo para começar a criar conteúdo. Então, eu acredito que esse seja o maior insight do nosso episódio hoje, para realmente ajudar e incentivar as pessoas. Às vezes a gente tá tão presa na nossa rotina de, vou fazer essa ideia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e fica esperando o momento certo. O momento certo. Às vezes a ideia que a gente teve tá no ar no universo, alguém vai ser mais rápido e pegar e vai fazer isso e falar assim, nossa, mas eu tive essa ideia. E não fez nada, né? Exatamente, parece que ela tá me escutando de algum lugar. E, às vezes, isso eu já até falei várias vezes pro Juninho, que isso aconteceu comigo. Às vezes eu tive uma ideia de algo assim, eu fiquei esperando. Aí aconteceu, eu vi na rede social, falei, vida, olha isso, é a ideia que eu tive. Parecia que ela tava aqui em casa escutando. Aí, porque a gente fica esperando tudo acontecer, né? E eu acho que esse é o nosso... Mas eu acho que isso faz parte um pouquinho, agora voltando uma parte mais técnica da mentoria, né? E eu falo muito das nossas crenças limitantes. Então, quebrar isso não é fácil, mas é necessário. E isso eu aprendi. Então, imagina não é a questão, de novo, gente, da idade, mas a minha geração é uma outra realidade. Quebrar essas crenças e até para eu estar aqui hoje, olha... Foi com muito apoio de vocês. E maravilhosa. Olha, de verdade, eu sempre falo isso pra você, né? Eu tenho muito orgulho, assim, porque isso que é gostoso. A gente vê as suas conquistas, a palestra, que ela já palestrou na faculdade, tá? Foi muito bom. Muito, muito bom. E isso da idade, eu concordo com você, até porque os meus pais também, eles são, né, bem mais velhos. Então, assim, o que acontece? O meu pai, eu pego muito de exemplo. Ele tá 38 para 40 anos empreendendo, né? Que ele tem as farmácias. E aí, quando a gente foi para São Paulo juntos, que ele foi me acompanhar lá no lançamento, tudo. Então, é tudo do meu universo, do digital. Então, eu sou empreendedora digital, ele é um empreendedor raiz. E aí, a gente conversou muito. E ele falou assim, essas coisas de informática. Informática? Então, assim, pra ele é muito novo. Ele fala assim, filha, me ajuda nisso e tal. Mas eu não quero ficar de olho nisso. Porque eu entendo, não é algo que... ele teve a história dele começando a empreender, muito, muito raiz mesmo. Então, e pra mim é uma coisa normal, comum. Fácil, né? Vocês lidam com muita facilidade isso. E aí, eu acho que é o gancho, né? A gente tem que aproveitar isso, sabe? E tá tudo bem, a gente não tem que saber de tudo. É isso. Eu acho que a gente pode finalizar com isso, né? Que você fechou com chave de ouro. Eu tô muito feliz que você veio aqui, aceitou esse convite. E eu que agradeço. Que você tá convidada para as próximas vezes que você vier para Curitiba. Que eu quero muito que você participe mais vezes, fale mais da sua trajetória, que é linda. Hoje de manhã eu tava conversando com o Juninho sobre isso. O quanto é gratificante poder trazer você aqui e contar sobre a sua história, sobre o seu trabalho. Porque eu lembro de muitos detalhes da sua história quando eu perguntei algumas coisas em específico. E lembro, desde o comecinho, de quando... né, muitas coisas, né, dos seus momentos que você tinha que correr atrás, né, enfim, dos seus momentos pessoais. Por isso que pra mim é muito gratificante você estar aqui e poder ajudar essas pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente aqui e impactar a vida delas também de uma forma positiva. Você fazendo isso aqui no podcast, mas através da mentoria também. Então, eu tô muito feliz que você tá aqui mesmo. Obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço. E eu te espero das próximas vezes. Com certeza. Próximas vezes aqui em Curitiba. Com certeza. Tá? Pode me chamar que eu venho. Que eu já falei pra eles que você vai vir aqui gravar o curso. Ai, tem o curso ainda. Olha como eu estou saindo da minha zona de conforto. Tá vendo só? Então, a gente vai pensar nisso. Com certeza. Eu que agradeço desde já você, toda a equipe aqui que me deu um suporte. Muito obrigada. Os meninos aí com muita paciência também. Eu tava muito nervosa. Viu? Agora você se soltou, tá? Já tô. Ficarei aqui mais 2 horas. Com certeza. Vamos gravar mais um. Brincadeira, gente. Ainda tem que pegar o voo para São Paulo. Então vamos finalizar aqui. Obrigada, Duda. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço, maravilhosa. Esse episódio não é só sobre conteúdo, nem sobre carreira. É sobre visão.
É sobre enxergar o que ninguém vê ainda, sabe? E ó, se você sentiu que esse papo fez sentido, que te fez refletir de alguma forma, porque é uma coisa que eu sempre falo. Eu quero que você entre aqui de um jeito e saia de outro. Eu quero que isso tenha te ajudado de alguma forma. E se fez realmente sentido esse episódio, esse papo com a Yara, compartilha com alguém que tá travado, que tá esperando o seu produto tá pronto, a sua ideia estar pronto. Que isso vai fazer com que a gente ajude e impacte mais pessoas e sonhos para que a gente realmente faça essa transformação através do digital, das mentorias, enfim. Ah, e já me segue aqui para você ficar por dentro dos próximos conteúdos ou se você quiser assistir os episódios anteriores. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Um beijo!